Fala galera, estamos de volta, né? Aí pro nosso segundo videozinho, nossa segunda parte, dando continuidade do que eu estava falando. Lembrando que o que a gente falou até agora? Do início de função, do que era domínio contra domínio e imagem, e as classificações de função injetora, sobrejetora e bijetora, e falei um pouco de gráfico, né? Análise de gráfico. Então a gente vai continuar, vamos estudar as consequências de uma função ser bijetora, né? Lembrando, para que a gente sabe quando é uma função injetora e sobrejetora se eu só vou usar quando ela é bijetora? Pô, para saber, a definição de bijetora é ser injetora e sobrejetora, né? Então tem que saber do que se trata. E mais interessante para a gente é a bijetora e vou explicar o porquê, né? O que acontece? Toda função, que é esse lance do que a gente vai fazer agora, que é estudar a função inversa, toda função que é bijetora, ela possui uma função inversa, ou seja, ela é invertível, a gente pode inverter. Eu sempre uso exemplos do cotidiano para falar tudo que a gente está estudando, né? Então eu vou pegar um exemplo do cotidiano de novo, um daqueles exemplos, inclusive, né, para relembrar. Aliás, acho que foi até isso que eu falei em sala também para vocês, foi esse mesmo exemplo. Mas para a gente poder relembrar e entender o que é esse lance de função inversa. Vou pegar o exemplo da gasolina, que a gente falou. Ah, por que o abastecimento de um carro representa uma função? Lembrando, porque para saber o quanto eu pago, eu primeiro tenho que saber o quanto eu coloquei de gasolina. Uma coisa depende da outra. Se tem relação de dependência, é uma função. Uma coisa depende da outra. Essa é a definição para o cotidiano de como funciona esse estudo de funções. Beleza. Tá, mas e aí? O que tem a ver esse lance da inversa? Porque o que acontece no posto de gasolina, vocês já devem ter ido, ou com os pais de vocês, ou enfim, ou com os parentes, sei lá. Mas já devem ter percebido isso. A maioria das pessoas que vai abastecer um carro não chega assim, moço do posto, eu preciso colocar gasolina no meu carro. Coloca 30 litros. Dificilmente alguém faz isso, por mais que o sistema seja esse, né? Você vai colocar 30 litros para depois saber o quanto vai pagar, né? Geralmente a galera faz o contrário, né? Faz o quê? Amigo, faz um favor pra mim, coloca 50 reais, eu falo quanto eu vou botar de dinheiro. Aquela máquina do posto, vocês devem ter visto a bomba de gasolina, ela tem dois visores, né? Um visor é da quantidade de litro e o outro da quantidade de dinheiro. E o que acontece? Conforme vai aumentando a quantidade de litro, o dinheiro vai aumentando na mesma proporção, né? Ou seja, tipo, embaixo vem o valor, tipo assim, 5,29. O que quer dizer 5,29? Embaixo do visor que está zerado de... Aliás, tem que ver se está zerado, né? Tem que ficar de olho também para não dar bobeira. Mas antes de você abastecer tem que estar zerado. E embaixo desse 000 do valor que tem que pagar, tem escrito assim 5,29. Isso é o valor por litro. Então, entrou 1 litro, entrou 5,29. Conforme for aumentando aqui a quantidade de litros, vai aumentando esse valor vezes 5,29, né? Aliás, essa é a lei da função, seria 5,29x, né? Bom, mas aí o que acontece? Se eu falo para o cara que eu vou botar 20 litros, ele vem aqui, programa 20 litros e vai calculando a quantidade de dinheiro até uma hora quando chegar em 20 litros, a bomba trava e eu vejo quanto eu tenho que pagar. Mas eu poderia fazer o contrário, como eu falei, eu falava pro cara, bota 50 reais. Então o que vai acontecer? O cara vai programar 50 reais, aqui vai crescendo e quando aqui chegar em 50 reais trava, aí eu vejo quantos de litros que eu coloquei. Essa é a ideia de inversa. Qual é a ideia de inversa? Ao invés de eu fazer o caminho normal, eu posso fazer o caminho contrário. Ao invés de eu saber o quanto eu vou pagar em função da quantidade de litros que eu vou colocar, eu posso saber quantos litros eu vou colocar em função do dinheiro que eu vou pagar, se eu escolher o quanto eu quero pagar. Entendeu? Então eu fiz o caminho inverso. E por que é interessante e importante que a gente entenda esse lance dessas classificações de bijeção? Porque só dá para inverter se a função for bijetora. Vou dar um exemplo, tá? Botei um exemplo aqui, ó, já disse o que era a função inversa, né? Já falei aqui, escrevi aqui rapidinho um resuminho. Por exemplo, se fosse isso aqui, ó. Aqui o 1 vai no 5, o 2 também vai no 5 e o 3 vai no 6. Tá bom? Isso é uma função? É. Vou até tirar o 7, tá? Porque se fosse com 7 não seria nada. Nem injetora, nem bijetora. Aliás, nem injetora, nem sobrejetora. Consequentemente, também não seria bijetora. Agora, essa daí, ela é sobrejetora, não sobrou ninguém, né? Por isso que eu apaguei o 7, só para ter uma classificação. Mas ela tem como calcular a inversa? Não, por quê? Eu estou olhando daqui para cá, do A para o B, né? Então, o F é do A para o B. Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. Se eu quero calcular a inversa,
A inversa seria do B para o A. E do B para o A não dá. Por que que não dá? Porque não é função. Porque aqui eu tenho uma ligação dupla. Lembra que o domínio não pode ter ligações duplas? Então, se eu olhar daqui para lá, não tem como ser função. Ah, e se eu fizesse assim, ó? Beleza, não vai ter ligação dupla, tá? Aqui vai no 7, só que eu tenho um 8 aqui. Essa função é sobrejetora? Não, mas ela é injetora. Mas ela teria inversa? Também não. Por que também não? Se eu olhar do B para o A, sobrou um termo aqui. E sobrando um termo aqui, tem como ser uma função? Não. Por que não tem como? Porque o domínio não pode sobrar ninguém, então nem função seria. Então, para ser uma função inversa, o que tem que acontecer é ela ser bijetora. Porque olhando do A para o B e olhando do B para o A, os dois têm como, eles cumprem os pré-requisitos para serem funções, né? Então, como é que eu escreveria uma função inversa? A função inversa seria assim, o f é menos 1 de x, f é menos 1, vai ser de x, né? Mas eu vou colocar só como o iniciozinho. Se o f vai de A para B, o f é menos 1 vai de B para o A. Nota que esse menos 1 não é nenhuma conta que você tenha que fazer não, tá? É só um símbolo. Por que o símbolo? Quando a gente eleva um número a menos 1, o que a gente faz? A gente inverte, lembra? Se eu tenho 2/3 elevado a menos 1, a gente inverte e fica 3/2. Então, elevar a menos 1 é inverter. Eu vou fazer conta? Não, é só para você lembrar que como esse símbolo está relacionado à inversa, se ele aparecer em cima do f, a gente está falando da função inversa, não da função normal. Tá? Então, beleza. No exemplo 2, eu botei uma função ali qualquer e eu quero aprender agora a calcular, encontrar a lei da função inversa. Então, o que eu falei na sala para vocês? Isso aqui não é a mesma coisa que eu escrever y igual a 2x mais 1 sobre x? Por que é a mesma coisa? Porque lembra, eu falei também no vídeo anterior, né? F de x e y é a mesma coisa. Por quê? Porque o y ele é calculado em função de x. Por isso que eu posso escrever das duas maneiras, né? Porque é exatamente a mesma coisa. As duas coisas representam exatamente a mesma situação. Então, qual é o macete para encontrar a lei da função inversa? Você vai primeiro inverter. Aonde está escrito y, você vai escrever x. E aonde está escrito x, eu vou escrever y. Só que para achar a lei, o que eu faço? Eu vou isolar o valor de y, tá bom? Então, multiplica cruzado aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Vai ficar 2y mais 1 igual a xy. Passo xy para cá e o 1 para lá. 2y menos xy é igual a menos 1. Boto o y em evidência. Vai ficar 2 menos x igual a menos 1. Passa esse 2 menos x dividindo, menos 1 sobre 2 menos x. Então, o f a menos 1 de x é igual a menos 1 sobre 2 menos x. Então, esse aqui, essa lei, é a inversa dessa lei, tá? Bom, o que eu fiz de novo? Ó, nota que aqui eu coloquei em evidência porque não dá para somar esses dois, né? Não tem como somar 2y com menos xy. Então, como é que eu agrupo os dois? Já que eles têm um termo em comum, o y eu coloquei em evidência, o y aqui multiplico 2 e aqui ele multiplica o menos x. Depois peguei isso e passei dividindo e encontrei quem é o valor, a lei da função inversa, não o valor, né? É uma lei, é uma regra. Tá bom? Vamos fazer um teste, né? Pensei aqui agora. Vamos calcular o f de 1 aqui. Quem seria o f de 1? Troca o x por 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Daria 3 sobre 1, que é 3. Beleza? Vamos calcular o f a menos 1 de 3 agora. O que seria o f a menos 1 de 3? No lugar do x aqui na função inversa, eu vou trocar por 3. Troca aqui por 3, quanto é que vai dar? Ó, vai ficar menos 1 sobre 1 menos... Aliás, 2, desculpa. 2 menos 3. Dá menos 1 sobre menos 1, que é 1.
que a gente descobriu aqui agora? O que vocês perceberam? Espero que tenha percebido alguma coisa, né? Mas o que era para perceber? Né? É o seguinte, que a função f leva do 1 para o 3. E a menos 1, a f é menos 1, que é a inversa, ela volta do 3 para o 1. Então faz sentido, né? É como se fosse assim, 1 tá vindo... Aqui, ó. Depois eu apago, tá? Eu tenho um conjunto de partida onde tem 1 e tenho um conjunto de chegada onde tem 3. A função f de x levou o 1 para o 3. E a inversa desfez, levou o 3 para o 1. Então é basicamente isso. A função normal leva do conjunto A para o conjunto B, a função inversa ela volta do B para o A. Então uma desfaz a outra, né? São, assim como o nome diz, inversas, né? Funções inversas, assim como funcionam as operações inversas na matemática. Uma coisa desfaz a outra. Tudo bem? Bom, aí a gente terminou de rever esse lance das funções inversas e agora faltou o estudo de gráfico, né? Porque eu falei em sala, mas falei um pouco rápido. Então, assim, é bom até para estar registrado aí bonitinho para vocês. E falei até hoje também em relação a constante, crescente, decrescente, enfim. A gente vai ter dois tipos de classificação para esse gráfico, tá? Ele é uma função, tá bom? E por mais que tenham pedacinhos diferentes, ó, uma reta crescente, uma constante, uma curva caindo, eu quero saber como eu faço para escrever isso, né? Onde é crescente, decrescente, constante, e onde é positivo, negativo ou nulo, tá bom? Então eu vou escrever isso tudo aqui, ó, que eu quero saber. Quando ela é crescente, decrescente, e constante. E outra coisa que eu quero escrever é quando ela é positiva, negativa e nula. Ok? Bom, lembra, de novo, né? Tudo que a gente faz é em função de x. Então as minhas respostas vão ser em funções de x. Mesmo que para perceber todas essas classificações, eu vou olhar o comportamento da função relacionada a y, né? Porque f de x não é a mesma coisa que y. Então as respostas vão ser em função de x, vão ser em x, mas olhando para y. Então vamos lá. Olhando para y, o que está acontecendo com essa parte aqui? Ela não está crescendo? Só que a resposta é sempre em função de x. Então não começa no menos 1, não vai até o 2? Então ela é crescente do menos 1 até o 2. E o porquê que o intervalo é fechado nos dois? Primeiro porque a bolinha está pretinha aqui, está pintadinha. Então se a bolinha está preenchida, quer dizer que esse ponto conta. Nota que aqui a bolinha está aberta, ela não está preenchida. Então esse ponto não conta, tá? Então esse aqui vai ser um intervalo aberto. Esse 6 não faz parte da função, beleza? Tá, outra coisa. Por que a gente está falando que ela é crescente do menos 1 até o 2? A função começou no menos 1. Conforme ela foi andando para frente até chegar no 2, ela foi crescendo. Então, até o 2, ainda fechada, ela cresceu. A partir do 2, por isso que eu vou colocar aqui aberto, a partir do 2, ela ficou constante. Ou seja, ela é constante do 2 até o 4. No 4, ela ainda estava constante. Então, nota. Sempre que você vai com comportamento, ó, presta atenção. Você vai no comportamento até chegar no ponto. Então, até esse ponto, você manteve esse comportamento. A partir desse ponto, você mudou o comportamento. Então, esse ponto, ele vai seguir o comportamento anterior. A partir dele é que muda de comportamento. Então, por isso que o 2, ele seguiu crescendo até o 2, fechado. A partir do 2, por isso que ficou aberto, ela começou a ser constante, até chegar no 4. No 4 ainda era constante. E a partir do 4, ela começou a cair, até chegar no 6. Pelo que eu falei, esse 6 seria fechado, né? Mas nesse caso vai ser aberto. Por que esse 6 vai ser aberto? Ó, dei uma pausinha para tu pensar. Porque a bolinha aqui é aberta, já tinha falado, né? Então, bolinha aberta quer dizer que esse ponto não conta. Então, não tem como ela ser fechada porque a bolinha é aberta.
Beleza? Então, esses são os intervalos crescente, decrescente e constante. E o lance de positiva, negativa e nula, né? Olha só, o que quer dizer esse lance de positivo, negativo e nulo? Aí para isso eu vou dar um valor para esse aqui é o 6. Vamos falar que é o 5,7. Tá bom? Esse ponto aqui. Olha só, nulo é 0, correto? Então, quando que o y... Lembra que a gente está falando... Eu vou dar a resposta em função de x, mas os valores são de y, né? Quando que no gráfico eixo x, eixo y, o y é 0? O y é 0 quando está nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Quando está cortando o eixo x. O que isso quer dizer? Aqui o y não subiu nem desceu nada. Acima dele é positivo, abaixo dele é negativo. Então, olha só. Quando que essa função é positiva? Ela é positiva do 0 em x até o 5,7. Por que os dois estão abertos? Porque nesses pontos especificamente, nos dois de forma específica, especificamente nos dois, a função é nula. Né? Por que nula? Nota, é só se eu te perguntar, quem é o ponto, lembra de plano cartesiano, tá? Quem é o ponto para-ordenado que representa esse ponto? 0 e 5,7. Ou seja, quando x é... desculpa, é o contrário, foi mal. É 5,7 e 0. O que isso quer dizer? Quando x é 5,7, o y é 0. Andei 5,7 para cá, mas não subi nem desci nada. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto é 0, 0, né? Ou seja, eu não andei nada para cá e nem subi nada. Então, sempre que a coordenada em y for 0, esse valor é nulo. Essa função é 0. O valor da função é 0. Até porque f de x não é y. Então, qual é o valor da função ali? 0. Qual é o valor da função nesse ponto? 0. Qual o valor da função nesse ponto? 3. Né? Qual o valor da função nesse ponto? 3. Qual o valor da função nesse ponto? Menos 1. Beleza? E quando ela é negativa? Ela é negativa nesses dois pedacinhos aqui, ó. Do menos 1 até o 0. Nota que o 0 é aberto, porque o 0 não é negativo, ele é nulo, né? União. O que é união? É porque tem mais um pedaço. Lembra que isso é conjunto, né? Conjunto foi a primeira matéria do ano. Então eu tenho esse conjunto numérico, que é todo esse intervalo que vai do menos 1 até o 0. União, um outro conjunto. Qual é o conjunto? Do 5,7 aberto, né? Por que do 5,7 aberto? Porque nele ele também é nulo. Até o 6 aberto. E por que o 6 aberto de novo? Porque o 6 é bolinha aberta. De novo, ele não pode contar. Tá bom? Então, nota. O que a gente viu aqui? Do menos 1 até o 2, ela vai crescendo. Do 2 até o 4, se manteve constante. E do 4 para o 6, caiu. Do menos 1 até o 0, andou daqui para cá, ela é negativa. Por que negativa? Porque ela está abaixo do eixo x. No ponto 0 e no ponto 5,7 ela é nula. Por quê? Porque ela está exatamente no eixo x. Ali o y não tem valor. Do 0 até o 5,7 ela está toda para cima. Então ela é toda positiva. E do 5,7 até o 6 ela volta a ser negativa, porque ela volta a ficar abaixo do eixo x. Beleza? Galera, esses dois vídeos tem tudo que vocês precisam saber de tudo que a gente viu de função em sala de aula, tá? E nota que esse pedacinho até aqui está mais especificado. Na sala eu só falei, não deu tempo de escrever isso dessa maneira, como está assim. Então, assista o vídeo quantas vezes você quiser, volta nele quantas vezes for necessário para entender essa partezinha, esse início da matéria. Na semana que vem a gente entra em conteúdo novo, tá? Hoje ainda, essa semana ainda não. É importante que você veja esses vídeos, relembre a matéria, faça os exercícios e me encontre no horário do chat, que eu vou especificar e vou mandar para vocês como a gente vai se encontrar, para eu poder tirar essas dúvidas de vocês, caso elas ocorram. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima.